antes então da gente fazer a conta, vamos pensar essa forma aqui de uma maneira, vamos colocá-la de uma forma mais palatável. Aqui no sobre G, né? Incorporado no operador. Então, observe o seguinte, que dmi AB, tá certo? Dmi AB, esse operador aqui, ele pode ser obtido como a derivada funcional do ami θ em relação a θ. Se você derivar o ami θ A em relação a θ, o que você obtém é o dmi B aplicado na delta. Tá certo? Então, esse objeto está aqui, você pode imaginar que é o seguinte, que é a mesma coisa que integral mx de 1 sobre g dmi AB delta de x menos y dy, né? Delta f de a θ em relação a ami b em θ igual a zero. Mas isso aqui, por sua vez, né? Isso aqui, por sua vez, é exatamente a derivada funcional de ami θ em relação a ami θ A, ami A, θ em relação a θ B de y. E aqui você tem df de ami θ b ami B de y. De x. Agora os índices foram para o cacete, né? Pode ser esse B aí. B aqui. Aqui vai ter que ser B. Aqui vai ter que ser A. E aqui vai ter que ser A. De modo que aqui vai ficar exatamente o que sempre fica. Aqui é A mesmo. Aqui é A, B. A, B. Certo? Isso. Minha B. E aqui é minha A. Certo. Minha B, a minha A. Então aqui é a minha A. E aqui está certo. Peço mil desculpas a vocês pela confusão de índice.
ela é consequência da confusão mental aqui de ter feito aquela expansão funcional errada. No original diz. Mas aqui eu queria que vocês reparassem o seguinte. Aqui eu tenho df dAmi, dAmi dθ. Isso aqui é a regra de Chain. Tá certo? Isso aqui em θ igual a 0. Isso em θ igual a 0. Tá certo? Essa derivada aqui é isso, em θ igual a 0. Então, se você juntar as duas coisas, o que você obtém é integral. Integral sômico, justamente porque a soma faz parte da regra da cadeia, né? Isso vira exatamente df de θ, df de ami θ, dθ b em θ igual a 0. Tá certo? A rigor, né, a gente tinha que carregar um índice, né, de grupo também no F. Porque no caso não abeliano, né, a nossa condição de gauge é assim: F de AMA é igual a dmi de AMA. Então o F tem que ter um índice A também. No meio da história. Porque é um para cada campo de gauge. Né? Então, esse F, desde o início, ele carregava um índice aqui para trás. Vai ser muito difícil agora a gente recuperar esse índice lá. Eu tenho que confessar essa verdade elementar para vocês. O resultado final é esse aqui. Tem que ter um índice A aqui. De modo que isso aqui é um MAB, né? Certo? Essa aqui é a história. Excesso de voluntarismo para isso. Bom, mas agora, em princípio, nessa forma que está aqui, vamos esquecer os problemas de índice que a gente teve no meio do caminho para fazer essa conta. Né? Essa forma que está aí é uma forma simples para você encontrar o operador em questão. Tá? Você pega a condição de calibre, transforma a condição de calibre, deriva em relação ao parâmetro, enquanto que o parâmetro seja 0. Você vai encontrar o operador que você tem que calcular o determinante. Né? Vamos fazer isso rapidinho. Então, vamos supor que a nossa condição de calibre é essa aqui. Tá certo? Então, se eu fizer a transformação de calibre, né, infinitesimal desse cara, isso vai dar dmi ami a θ. Não é isso? E isso aqui é o que eu acabei de calcular aqui. Né? Então, a gente pode usar esse cara que está aqui. Isso vai ser dmi ami a, né? Menos dmi menos 1 sobre g dmi de dmi ab θ b. Certo? Vou usar essa fórmula aqui. Né? Aí, eu vou agora pegar isso aqui e tomar uma derivada funcional em relação a θ. Né? A derivada funcional do FA em relação a θB, FA de x em relação a θB de y, eu uso essa fórmula, vai me dar simplesmente menos 1 sobre g dmi AB delta x menos y. Certo? Esse é o operador
no caso da condição de gauge ser dmi a mi a igual a zero. Né? Se você mudar a condição de gauge, vai mudar o operador, claramente. Né? Vou fazer só uma pausa para a meditação, né? Botar as coisas nos seus devidos lugares. Então, como é que a gente fez para calcular o funcional de Faddeev-Popov, o delta de Faddeev-Popov? Esse delta de Faddeev-Popov, né, a gente mostrou que ele é um determinante. Por quê? Porque as contribuições realmente a serem levadas em consideração são as contribuições na vizinhança da identidade. Então, não precisava fazer a integração funcional sobre todos os elementos do grupo. Basta fazer sobre aqueles que estão infinitesimalmente próximos à identidade. Então, nós analisamos a condição de calibre infinitesimalmente próxima à identidade. Fazendo isso, a gente fez uma expansão, supôs que a gente estava trabalhando com o cara que satisfazia a condição de calibre. Por quê? Porque o funcional de Faddeev-Popov é invariante de calibre. Isso aqui é zero, isso daqui foi mal expandido, né? Mas agora, vamos dizer, está bem expandido, e ele termina se manifestando de uma maneira linear em relação aos parâmetros que caracterizam o elemento do grupo na vizinhança da identidade. Certo? Uma maneira linear. Aí eu volto lá no integral que eu tenho que fazer, que é essa daqui, e observo que, mesmo que isso aqui seja complicado porque está numa forma funcional, mas ele é uma delta de uma combinação linear dos parâmetros de calibre. Se eu fizer essa combinação linear, né, como uma mudança de variáveis, o determinante dos coeficientes dessa combinação linear é que tem que aparecer. Né? Ele aparece como o inverso dele, porque eu tenho que fazer do dθ para o dθ' A, então vai aparecer o determinante do m a menos 1, tá certo? E isso mostra que o funcional de Faddeev-Popov é exatamente o determinante desse cara. Aí eu manipulei mais um pouquinho esse cara, né, que está aqui, para conseguir escrever ele de uma forma mais simples, que é df dθ. Tá certo? df de a θ dθ em θ igual a zero. Nessa forma mais simples a gente consegue calcular ele facilmente ali, né, e dar aquele negócio ali. Agora, como é que eu calculo aquele determinante? Boa sorte. Né? Isso vai dar um funcional do seu campo A no final. Mas é um funcional bastante complicado. Né? Isso daqui, a gente parece que evoluiu, e evoluiu mesmo, né? Mas a gente está longe de resolver completamente o problema. A gente apenas sabe agora que a gente tem que calcular o determinante. E tem outra coisa que a gente sabe, a gente não sabe fazer nada além de teoria de perturbações. Então, como é que eu calculo esse determinante aqui, né, de maneira compatível com a teoria de perturbações? Essa é uma questão. Né? É uma questão que nós vamos resolver na próxima aula. Né? A palavra-chave para resolver essa questão é fantasmas, ghosts. Certo? É aí que os ghosts vão aparecer. Os famosos fantasmas de Faddeev-Popov. Né? Nós vamos introduzir uns campos espertos aí, vamos falar de integração sobre férmions, vamos introduzir uns campos espertos que permitem que a gente efetivamente transfira esse determinante para dentro da ação da QCD. Vai virar um termo a mais dentro da ação da QCD. Tá certo? E virando um termo a mais na ação da QCD, aí eu estou dentro do meu território. Aí eu sei fazer teoria de perturbações. Formalmente, pelo menos. Tá certo? Essa que é a história. Então isso aí é o que nos aguarda segunda-feira, semana que vem. Tá certo?